Será que existe um jeito certo de ser mãe? Será que só tem uma escolha? Será que tem alguma escolha com garantia? E se eu não quiser ser mãe e me arrepender? E se eu quiser ser mãe e me arrepender? Eita, aceita chá de coragem? Terminei de ler Ensaios de Despedida e estou completamente impactada. Adoro. E preciso de um chá de coragem. Tenho 29 anos, sou advogada, assim como a Cristina, e em busca de entender se quero ou não ser mãe, eu sou estudiosa do tema. Não no sentido acadêmico da coisa, mas eu busco conhecimento sobre tanto científico quanto empírico para entender mais sobre o universo da maternidade. Eu trabalho com mulheres mães, vivo esse universo constantemente e me amedronta assumir tamanha responsabilidade. Eu atualmente sou casada, 1 ano de casada só. E meu parceiro quer mais do que ser pai. Ele diz que se eu não quiser, ele não vai abrir mão do relacionamento para ter filhos. Mas eu acho isso uma grande maluquice, porque eu não quero lidar com o peso do outro na minha escolha. Mas eu sei que eu preciso decidir por mim. Afinal, se essa relação vier a acabar, quem vai assumir a maior parte das demandas, se não 100%, dessa criança sou eu, né? E nesse contexto, li seu livro e estou completamente atravessada por ele. Sem terapia há quase 1 mês, ô coitada, férias da minha psicóloga, e surtando com medo de me tornar a Cristina. Todas as coisas da história eu identifiquei pontos de mulheres da minha família, e me amedronta que eu nunca tenha olhado com tamanho cuidado como o livro me fez olhar. Me faz achar que eu cairia fácil nesse ciclo que ela caiu e eu não sustentaria meus desejos, se eu já não estou fazendo isso agora. Então, eu estou em completo desespero, me questionando se a maternidade é para mim e me obrigando a ficar alerta também enquanto ao meu relacionamento, porque eu não quero que ele vire o que virou o dela. Mesmo sabendo que não é sobre mim a causa e a consequência disso, né? Eu te escrevo como uma leitora apaixonada, que é completamente confusa pelo que Cristina causou. Obrigada pela sua escrita tão gigante. Achei que mesmo o rio tinha mexido muito comigo, mas a Cristina me partiu em 1000 pedaços e eu ainda estou tentando entender como colá-los. Uou, gente! Eu amo receber mensagens de vocês sobre o ensaio de despedida, porque eu acabei de escrevê-lo, de entregá-lo, de lançar, porque é um livro que eu amo e porque eu acho que a Cristina veio para mim para provocar isso nas mulheres, sabe? Eu acho que a Cristina, ela veio para dar um sacode na gente e falar: "Mulher, você tá sonhando e você tá sustentando os seus desejos? Quanto da vida do outro tá tomando espaço em você? O quanto cuidar de filho, de marido, de mãe, quanto você cuida do mundo e não cuida de você?". A Cristina é a personagem principal do meu livro, ela escreve cartas para a filha, Maria Isabel. E aí acaba que a maternidade foi virando o centro da conversa para muitas pessoas, porque é uma relação de mãe e filha. Mas para mim, durante a escrita e quando eu leio e releio, eu não vejo um livro sobre maternidade, eu vejo um livro sobre ser mulher. E que, para a maioria das mulheres nascidas, principalmente ali onde a Cristina nasceu, anos 60, a maternidade estava posta, você tinha que. Eu tenho alguns pontos para falar a respeito disso. A nossa leitora, ela fala: "Elisama, eu fiquei preocupada porque eu nunca tinha observado o que a Cristina falou ali, como as mulheres abrem mão da vida, de tudo em nome do outro, assim, tem determinados momentos que a Cristina fala que ser indispensável é um peso, que ela não usava óculos, mas sabia o telefone do oftalmologista do marido, porque era ela que marcava todo ano, que era ela que lembrava ele do aniversário da irmã, que ele não sabia a data certa do aniversário da irmã e todo ano era ele que lembrava da data do aniversário da irmã dele. E aí, quando a gente fala isso num grupo de mulheres, a maioria das mulheres fala: "Nossa, mas eu marco os médicos, se eu não fizer isso ele não faz, se eu não cuidar", e que a gente percebe o quanto a gente cuida do parceiro, e o quanto a gente abre espaço para o cuidado de tanta gente na nossa vida. E ela fala: "Eu fiquei assustada".
que eu não parava para pensar nisso. E será que eu cairia fácil com uma patinha na na história, no roteiro que me colocaram? Gente, inclusive isso faz parte de uma das cartas da Cristina, ela fala que a inércia é um perigo, né. Se um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Se você está no carro, em altíssima velocidade, você dentro daquele carro em altíssima velocidade, você não percebe que você está em altíssima velocidade. Mas se por algum motivo você desce do carro, ou se você olha um vídeo desse carro passando, aí você enxerga a velocidade do carro e fala: "Espera aí, uau, a velocidade que eu estava era essa aí? Sério que é assim?". A vida, a nossa socialização faz com que a gente faça escolhas que não são escolhas que a gente fez de verdade. Faz com que a gente vá seguindo algum tipo de protocolo. E a gente vai dando ticket, tic, 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 em tudo que falam que a gente tem que fazer, e o carro vai acelerando. E a gente está dentro desse carro o tempo inteiro, a gente não consegue dar um tempo e sair do carro e olhar de fora e pensar: "Poxa, ainda faz sentido esse carro para mim? O destino que ele está indo, ainda faz sentido? A velocidade que ele está indo, está alinhada com o que é importante para mim?". Nós não somos ensinadas a fazer esse cálculo, sabe? A pesar o que é importante pra gente em cada coisa. A pesar o ritmo que as coisas estão acontecendo. Então não é só você que não percebe tudo o que a Cristina diz no livro, a maioria de nós não percebe. A Cristina, em determinado ponto do livro, ela pergunta para Maria Isabel: "Do que você está sonhando, minha filha?". E quando eu escrevi isso, eu fui parar para pensar em muitas das minhas amigas, mulheres aí na faixa dos entre os 38 e os 45 anos, com quem eu convivo, que eu amo muito, e eu fui pensar em quantas delas têm compartilhado sonhos comigo, têm falado dos próprios sonhos. E quantas delas eu sei que não têm sonhado, porque as demandas de manter filho vivo, de manter a casa funcionando, tem tomado tudo. E ó, não são mulheres que vivem num relacionamento como de antigamente, que como era o da minha mãe, que tinha que fazer o prato, do meu pai já entregar o prato prontinho. Não, não tô falando desse tipo de relacionamento não. Tô falando de mulheres independentes, de mulheres casadas com caras legais. Tô falando dessa conjuntura que é bacana. Ainda assim, eu vejo mulheres que estão sonhando muito pouco, mulheres que estão desenhando muito pouco que querem pra vida, mulheres que não estão tendo tempo de deixar assentar o que quer que seja, porque esse carro, mano, esse carro tá numa velocidade, ele tá numa velocidade, que a gente não consegue parar pra pensar e pra onde ele tá indo, pra onde a gente tá indo nele. Então sim, eu acho que o ensaio de despedida ele veio muito com a intenção de fazer a gente descer do carro um pouquinho, ou pelo menos ver o carro de longe e pensar: "Caraca, tô acelerando nesse destino sem perceber. Caramba, eu tô assim, eu tô chegando perto disso daí". E pra gente ter atenção, sabe, de dar um passo pra trás. E aí você fala: "Elisama, eu não sei se eu quero ser mãe". Que até essa é uma escolha que ninguém faz consciente. Porque quando a gente quer ser mãe baseada numa ilusão. E quando a gente não quer ser mãe, a gente também não quer ser mãe baseada em informações que a gente tem, que também não são a verdade, não é o que a gente está experimentando. E eu nunca vou conseguir te dizer se você deve ou não ser mãe. Eu acho que ninguém nunca vai conseguir te dar essa resposta, porque a vida, ela não tem garantias. E pode ser sim que você seja mãe e que você se arrependa e olhe e fala: "Meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida?". E é provável que, sendo mãe, você vá ter momentos de arrependimento, mesmo que você seja muito feliz. E pode ser que você não seja e chegue aos 55, 60 anos, olhe pra trás e pense: "Cara, eu acho que eu teria filhos se eu pudesse voltar no tempo". Não temos garantia pra nenhum lado. É muito doido a gente parar pra pensar que a gente vive fazendo escolhas para as nossas versões do futuro, né. Que a gente faz as escolhas que a gente pode, com as informações que a gente tem hoje, para o que a gente vai viver daqui a 5, 10, que tem reverberação.
de muitos anos da nossa vida. Algumas escolhas que elas fazem um ponto de virada, sabe. Sou mãe e apesar de falar muito sobre a sobrecarga, de enxergar o peso que a maternidade traz para a vida das mulheres, de nomear o quanto é violento ser mãe solitariamente para a maioria das mulheres, para mim, para Elisama, mais uma vez, tem valido a pena. Conviver com os meus filhos é uma das coisas mais incríveis que eu já tive na minha vida. E é incrivelmente difícil também, me faz chorar em posição fetal várias vezes e eu penso: "Meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo?". Toma um tempo, toma um espaço mental, eles ocupam tudo. Muitas vezes eu preciso defender meu espaço, assim: "Não, esse espaço é meu! Esse espaço é meu!". Com muita intensidade, muitas vezes, porque senão eles vão chegando e as demandas deles vão tomando tudo, mas o tanto que eu cresci, que eu aprendi a amar de um outro jeito, e a ser amada de um outro jeito com a chegada deles, eu não sei nem dizer. Mas veja só, você pode viver sem descobrir o que é esse amor especificamente, conhecendo outros amores, entendeu? Eu acho que esse é o grande ponto que a gente precisa ter agora e que estamos trazendo para a roda, para a conversa, de várias mulheres falarem: "Eu não quero ter filhos". Porque a gente precisa assumir que a maternidade tem um peso diferente. Você fala na sua carta: "Eu sei que talvez, se essa criança vier ao mundo, lá na frente a gente se separa e por mais que ele sonhe, ele, ó, vai embora, faz o que ele quer, vai ver essa criança de 15 em 15 dias e o peso vai ficar comigo". Você sabe disso, porque a gente não tem como controlar isso. Porque você essa ilusão, tu raiva, quando alguém fala: "Ai, mas escolheu esse marido", é porque vinha assim, ele entregou no currículo dele, ele entregou um currículo falando: "Você é um pai de merda, vou deixar você sobrecarregada". Gente, isso não existe, isso simplesmente não existe. A gente acredita que as coisas vão ser bacanas, que a chegada de um filho pode ser legal para essa pessoa, e pode ser que ela não seja. Então sim, a maternidade tem um peso enorme na vida da mulher e que muitas mulheres hoje, ainda bem, estão podendo olhar para a realidade e falar: "Eu não quero experimentar esse peso". E tá tudo ok. Sim, você não vai experimentar coisas que só a maternidade pode te fazer experimentar, mas você pode experimentar tantas outras. Tem um exemplo que volta e meia eu dou, do surfista. Gente, eu acho o surf uma das coisas mais legais do mundo. Eu fico olhando aquela galera surfando em altas ondas, sabe, nessas ondas gigantes, e penso: "Gente, a sensação deve ser muito insana. A sensação de estar ali deve ser muito louca". E um dia eu vi uma surfista falando que entrar num tubo e ver aquela água fechando em cima de você e sair dele é uma experiência absolutamente indescritível. Veja, ela pode sentar comigo e me contar com detalhes como que a pele dela arrepia, como é sentir as gotinhas caindo no corpo, como é ouvir o barulho do mar tão perto, como é se sentir tão pequenininha naquele marzão gigante. Ela pode descrever tudo e tudo que eu vou poder fazer é imaginar. Eu, Elisama, estou em paz com a certeza de que eu não saberei o que é essa sensação. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu não vou entrar no aprender a surfar, porque eu morro de medo, porque eu não acho que eu tenho um labirinto, nem coordenação motora para isso. Por que não, gente? Porque tem experiência que eu não preciso viver. Eu acho incrível, eu acho fantástica, eu babo quem faz, eu admiro quem faz e eu não vou viver. E eu não posso falar: "Ah, não, mas eu tenho outras experiências que são tão gostosas quanto, que são iguaizinhas". Não, não são. Não são iguais. Surfar numa grande onda, passar por um tubo, é uma experiência que só vive quem surfa na grande onda e passa por um tubo. E eu posso ficar em paz com isso. Eu posso olhar e falar: "Ok, é uma experiência que eu não vou viver". Se relacionar com o mar dessa forma, não vou conhecer. Amar o mar dessa forma, não vou conhecer. Por que eu tô trazendo isso? Porque a gente tá vendo um movimento, sobretudo nas redes sociais, com a descoberta de que as mulheres não precisam ser mães, né, com essa
conversa que a gente está trazendo de liberdade, de eu não preciso da maternidade para ser feliz, que a maternidade não faz ninguém feliz e não faz mesmo, que a maternidade não completa ninguém, que a maternidade é difícil. A gente está indo para um lugar de falar que ninguém precisa viver esse amor. Então a gente sai do lugar de: "Ai, só tem um amor que, meu Deus, você só vai saber o que é amor se você for mãe", para um lugar de supervalorização, é um amor como qualquer outro. Não, não é nem uma coisa nem outra. Você vai saber o que são vários amores na sua vida, que são várias experiências incríveis, mesmo que você não tenha filhos. E tem um amor que é diferente. Como amar o teu marido é diferente de amar qualquer outro cara no mundo, porque ele é teu marido. Tem coisa que a gente só vive com a gente. Tem coisa que só experimentando que a gente vive. E que a gente não precisa viver, como eu e a onda lá, que eu vou sempre achar maravilhosa, sempre vou sentar no mar e ver a galera surfando e pensando: "Que incrível!". E vou pegar minhas coisinhas e ir pra minha vida muito feliz, sem me arriscar numa onda. Por quê? Porque eu não quero, entendeu? Você não precisa tomar nenhuma atitude nem outra. Mas aí desse seu e-mail inteiro, eu vi você falar que você tem um medo, um receio de tomar essa escolha, de ter essa escolha de não ser mãe e impor, praticamente, né, impor essa escolha para o teu marido. Que aí, se ele tá contigo, ele fala que não vai abrir mão da relação, então que você estaria escolhendo por ele. Cara, ele é um homem adulto. E se ele tá com você sabendo que você não quer ter filhos, essa é uma escolha que ele tá fazendo, que não é você quem tá fazendo por ele. Porque se você acreditar que essa é uma escolha que é você quem tá fazendo por ele, lá na frente, se alguém quiser botar o dedo na tua cara e falar: "Tá vendo só, a culpa é sua dele não ter um filho", gata, você vai acreditar. Você vai acreditar que você fez essa escolha por vocês dois. E você tá fazendo essa escolha por você. Ele faz a escolha dele. E se ele fala que a escolha dele é ficar, que ele saiba que a escolha dele é, se você não quer ter filhos, é não ter filhos. Ele não tá escolhendo ficar com você, ele está escolhendo não ter filhos. Ele está escolhendo as 2 coisas, porque uma coisa não estaria dissociada da outra. Não deixem nessa construção que eu estou querendo ficar com você e por isso não vou ter filhos. Porque aí parece que o peso é seu, aí a responsabilidade é sua, entende? Eu não sei o quanto ficou abstrato, mas é que eu sou apegada às palavras, eu sou apegada à forma que a gente fala algumas coisas. É importante prestar atenção, sabe, se a gente não tá se responsabilizando por uma escolha que não é nossa. Gatinha, escolhe de acordo com o que é importante pra você, sabendo que ter ou não ter, não temos garantias, que tomando um caminho ou outro pode rolar arrependimento, que tomando um caminho ou outro, coisas incríveis vão acontecer na sua vida, que tomando um caminho ou outro, coisas terríveis também vão acontecer na sua vida, que tomando um caminho ou outro, você vai chorar muito e você vai rir muito e você vai brincar muito e você vai comer muito e você vai gozar muito, vai ter muita coisa para acontecer nos próximos anos da sua vida, independente dessa escolha, sabe. A gente não vai ter certeza de nada. E é muito cruel que a gente queira sempre escolher as coisas tendo muita certeza. Pode ser que um dia, em um dia difícil, você tenha me encontrado, sei lá, você me encontrasse quando meus filhos eram pequenos, 2 anos, um com 2 e outro recém-nascido, ou um com 4, outro com 2, e pergunta: "Você não acha que eu tenho que ter filhos?". Pode ser que eu tivesse falado: "Cara, não, não vai não, ocupa muito a vida da gente". A Elisama de hoje é uma assim: "Gente, que negócio massa". É a aventura mais louca, mais divertida, mais demandante, mais insana que eu já tive na minha vida, mas assim, que eu teria de novo. Mas esse sou eu, nesse momento da minha vida, com todo o suporte que eu tenho, com toda a estrutura que eu tenho, com toda a construção física e emocional que eu tenho, sabe. E que eu não tinha como ter certeza, e que você não tem como ter certeza. Ninguém pode dar essa certeza pra você, nunca.
Não espera que as suas escolhas, elas tenham o peso de algo que é lavrado em cartório. E você tem 29 anos, tem tempo. Tem tempo para você construir repertório, vida e histórias para tomar essa decisão, ter essa escolha. Precisa ter muita pressa não. Só respira, você tem 1 ano de casada. Vai curtir teu casamento. Uma hora você vai sentir aí. Minha avó dizia que antes da hora não é a hora. Antes da hora não é a hora não, vai curtir. Você vai sentir qual a decisão que te chama mais, sem nenhuma certeza, porque não teremos certeza nessa vida. É isso, meu amor, se você quer meu pitaco na sua história, manda aí, o e-mail tá aqui embaixo, compartilha, manda no grupo das amigas, vamos conversar, faz aquele negócio todo, sabe, de compartilhar, de seguir, me ajuda, faz esse negócio aqui crescer, tá? É isso, um beijo e até o próximo episódio.